Vamos lá, gente. 10h04 da manhã aqui no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira frenética, onde os anticriptos estavam extremamente felizes e oriçados, porque o Bitcoin fez a mínima em 65490 e a máxima em 66521. A gente chegou a fazer aí uma terceirazinha vela vendedora no dia de hoje, que agora já está virando um doji comprador verdinho ali, tá? Vou falar o que eu acho, minha opinião sobre o gráfico do Bitcoin, que segue tudo dentro da normalidade. Vou falar o que fez o Bitcoin dar essa corretivazinha aqui. Vou falar, vou comparar sobre os outros halvings. Então, vou te pedir um favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e comenta que outro ativo cripto você quer que eu traga aqui e faça uma análise para vocês. Primeiro, vou trazer esse gráfico aqui, que é uma análise do mês que aconteceu os halvings, né? O de 16, o ciclo 16, 17, 20, 21 e agora 24, que vai se posicionar para o 25. Vou trazer isso para vocês aí. O que acontece? Para quem quer uma data específica de quando o Bitcoin vai subir, calma, vocês estão muito nervosos, isso vai acontecer, mas esse gráfico aqui é para te trazer uma tranquilidade. A gente viu aqui que no mês do halving de 2016, lá em julho, o Bitcoin ele deu uma recuada, fez essa vela um pouco vendedora aqui. Depois de mês do halving, 5 meses, o Bitcoin já engrenou numa escadinha exponencial. Depois fez um pullback totalmente normal, outra escadinha e chegou na nossa alta histórica para depois lateralizar. O próximo ciclo, que foi ali no mês de maio de 2020, exatamente a mesma coisa. A gente teve o mês do halving, teve a última vela vendedora aqui e depois iniciou uma escadinha. Quanto tempo demorou? Halving, 1, 2, 3, 4. 4, 5 meses. No quinto mês, já deu uma resposta, teve a alta, lateralizou, pullbackzinho e alta histórica. A gente teve o halving agora em abril de 24 e estamos 1, 2, 3 meses. Então, é óbvio que a gente está vivendo um halving sem precedentes. A gente tem os ETFs de Ethereum, de Bitcoin, a gente tem a tokenização de ativos do mundo real no mundo digital, a gente tem a revolução da IA, a gente tem um futuro presidente americano falando abertamente sobre planos de reserva, a gente tem países como a Rússia indo para endossamento do presidente do Senado a regulamentação dos criptoativos. A gente tem países como El Salvador usando Bitcoin por amor como moeda, não só por amor, mas basicamente como moeda oficial junto com o dólar. Então pode ser que isso aconteça antes, pode ser que demore mais um pouquinho, mas com certeza o impacto vai ser maior ao meu ponto de vista. Então, se aqui a gente demorou 5 meses, aqui 4 meses, aqui a gente está indo para o terceiro. Então, a nossa média seria mais uma, duas ou no máximo 3 velinhas para depois a gente fazer a nossa primeira pernada. Teve essa primeira pernada, que é onde o Bitcoin vai lá para os seus cento e poucos mil dólares, 170 mil dólares. Enfim, vamos ter uma lateralização, um pullbackzinho, para depois buscarmos a nossa alta histórica aqui, tá? Essa lateralização aqui talvez já leve o Bitcoin na casa dos 200 e poucos mil dólares, tá? A gente tem que ver qual vai ser a força desse ciclo. Eu acredito que vai ser uma força avassaladora. Então, depois a gente vai ter a nossa alta histórica e aí o ciclo recomeça de novo. A gente vai passar pelo inverno cripto, enfim, tudo que vai acontecer. As coisas tendem a se repetir, tá? Então, fiquem calmos que tem muita coisa para acontecer. Agora vamos para o gráfico. De fato, vamos para o gráfico de Bitcoin. Como eu falei para você, a gente chegou a fazer a mínima em 65490. Muita gente
anticripta ficou oriçada pelo desespero dos investidores. Os investidores que não estão no mercado há muito tempo também ficaram desesperados. Mas o gráfico segue normal, Bitcoin segue com a tendência de alta, nessa linha amarela aqui, na tendência, formando claramente essa canaleta de alta, tá? Respeitando rigorosamente a mediana do canal do Keltner, que faz confluência com a mediana da banda de Bollinger e aqui faz confluência com a mediana do canal de Keltner e com a banda de Bollinger e também com a região de Fibonacci de 0,618. Isso tudo faz um suporte para o preço do Bitcoin, que tem toda essa área aqui de suporte, que seria ali 64 mil, 63.900, até quase 65 mil, uma regiãozinha aqui forte de suporte para o Bitcoin. Bitcoin respeitando esse suporte, sem motivo para desespero. Isso tudo força mais ainda essa acumulação que a gente está tendo na região e leva o preço a vir estressar a nossa zona de resistência ali de 70, 71, 72, 73 mil dólares. Aqui seria uma zona de resistência já chata, que seria na zona de 70 mil, que se estende até aqui a nossa alta histórica ali na região de 74 mil dólares praticamente. Então o Bitcoin tende a, nos próximos dias, vir tocar, talvez lá para o dia 4, dia 5, dia 6 de julho, vir tocar essa região, estressar, e aí a gente vai ver se vamos ter um outro pullbackzinho ou se vamos ter força para romper. Acredito que pelo andar da carruagem a gente terá força para romper e vir buscar aqui a nossa primeira meta de 100, 109 mil dólares, tá? O Bitcoin não tem mais tanta margem para lateralizar e se manter aqui nessa escadinha ou até mesmo romper aqui para um pullback. Pela minha análise, pelo meu ponto de vista, acredito que a próxima vez que a gente estressar essa região de 73 mil, a gente vai romper e só vai parar em 100, 109 mil dólares. Talvez com um pullbackzinho ali de 1 ou 2 dias por esse meio de caminho, mas de fato que o Bitcoin vai lá para cima, rompendo essa meta aqui do topo passado de 80 mil dólares, bem simples, bem simples. Isso aqui é mais informativo, tá? Também prova o porquê que o preço do Bitcoin tem que ser na média de 80 mil para valer a pena ser minerado, porque seria a meta respeitando o topo passado. Enquanto isso, o DXY segue caindo aqui no gráfico de 4 horas em menos 0,46. Como sempre, o DXY guarda essa correlação com o Bitcoin, e é por isso que o Bitcoin forma esse dojizinho aqui nesse momento, por conta do DXY. Se o DXY seguir caindo e vir buscar a região de 103, como eu falei para vocês, o Bitcoin vai ter força necessária para estressar talvez a upper do canal de Keltner, aqui na região de 69.000, 69.500, tá? Então o DXY pode ser a força que faça o Bitcoin vir estressar aqui a mediana do canal de Keltner. Não acho que hoje a gente vai ter força para estressar patamares tão altos como 71 mil, 72, até mesmo 70 mil dólares. Eu acho que o máximo que pode acontecer no preço de hoje seria vir tocar na upper aqui em 79 mil. Vejam que a upper da banda de Bollinger se encontra um pouco mais acima, quase se aproximando de 71 mil dólares. Seria na região de 70.800, 70.900 aqui, tá? Não acredito que o Bitcoin venha tocar na banda de Bollinger, mas seria uma outra possibilidade para o dia de hoje. E a possibilidade negativa é vir tocar nesse suporte aqui de baixo de 64 mil dólares, tá? Eu acredito, ao meu ponto de vista, que o Bitcoin, se o DXY permitir, venha tocar essa região de FIBO aqui na casa de 67, 68 mil dólares. Como muitos sabem, hoje é super quarta, a gente vai ter a divulgação do Fed sobre a taxa de juros americana. A tendência é que a taxa de juros se mantenha lá nos 5,5%, 5,25%, mas é basicamente um dos fatores também que deixou o mercado um pouquinho
nervoso hoje, que a gente não teve movimentações grandes. A gente está formando esse doji justamente por conta da expectativa para a taxa de juros, que a princípio não deve ter nada novo, deve se manter a taxa de juros pelo menos até setembro, outubro, tá bom? Dando um giro pelo mundo, justamente isso que eu trago aqui no Money Times. Fed e Copom devem manter a taxa de juros, que é ali em torno de 5 e 5,25%. Isso não vai impactar muita coisa, mas é basicamente o que o mercado está esperando. Como eu falei, Rússia legaliza criptomoedas e diz estar tomando uma decisão histórica. Para mim é um pouco também de hipocrisia, porque recentemente o Vladimir Putin disse que a mineração poderia acabar com o país, proibiram o uso de stablecoins por parte dos seus cidadãos na Rússia inteira, mas eles estão numa sinuca sem bico, atrasando até mesmo, dificultando o comércio com países do BRICS, com China, atrasando pagamentos justamente por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos por conta da guerra com a Ucrânia. Então, basicamente, eles não estão fazendo isso como fez El Salvador. Eles estão fazendo isso justamente porque não tem saída. Ou eles se rendem ao mundo cripto para tentar driblar e contornar as sanções, ou vai cair no conto da carochinha e vai ficar preso aí às sanções americanas e atrasando o pagamento e dificultando o negócio. O próprio El Salvador propõe pagamentos criptográficos por meio do Bitcoin com a Rússia. El Salvador deseja negociar com a Rússia. El Salvador também estuda a possibilidade de entrar no BRICS para tentar desenvolver economicamente o país. El Salvador, como vocês sabem, tem Bitcoin como uma das moedas oficiais, a outra seria o dólar. E El Salvador propõe negociar com a Rússia em criptoativos para tentar driblar as sanções, apoiar a Rússia. Porém, os senadores da Rússia disseram que isso é muito difícil, mas o projeto de lei para regulamentação criptoativa foi passado, está indo para o Senado e depois vai precisar da aprovação do Putin para isso, tá? Mas é o normal, provavelmente isso vai acontecer, não ao uso dos seus cidadãos para não enfraquecer a moeda fiduciária da Rússia, a moeda fiduciária da Rússia, e os bancos vão ter que fazer isso, que não tem outra escapatória para fugir das sanções, tá? Basicamente, como eu já falei, o motivo disso as sanções americanas, que está tendo atrasos com China, Índia e países do BRICS, tá? Provavelmente a moeda mais usada vai ser o Bitcoin, já que é a única criptomoeda descentralizada, basicamente. As stablecoins devem ser pouco usadas pela Rússia nesse primeiro momento, porque elas são moedas centralizadas e também podem sofrer sanções. Então, a Rússia legalizando e regulamentando as criptomoedas, provavelmente vão focar aí no Bitcoin. Bom, a campanha de Trump é alvo de golpes de phishing após arrecadar 25 milhões na Bitcoin Conference. Gente, o Trump, depois daquelas falas da Bitcoin Conference, ele acumulou 25 milhões de dólares em doações criptos. Já superou a meta dele da assessoria dele, que era 15 milhões. Isso mostra a impressionante força que o setor criptoativo tem, justamente quebrando um pouco a Warren, quebrando um pouco a Kamala Harris, que se mantiverem essa ideia totalmente pró-cripto, não forem mais maleável com o setor, vão sofrer na eleição. Basicamente isso que está acontecendo. Sobre os golpes, como sempre, hackers fizeram diversos sites fakes bem similares aos parecidos, com endereços de carteira bem similares com os originais, hackearam algumas contas e receberam algumas doações em Bitcoin por esses sites. Então, vocês, sempre que forem fazer alguma coisa no mundo cripto, gente, verifica demais o endereço da carteira, verifica demais o site. Quando vocês forem comprar uma cold wallet, quando vocês forem participar de airdrop, verifiquem tudo, que todo cuidado é pouco. Eu sempre falo isso com vocês. CEO da Ripple chama a classificação de criptomoedas da SEC de hipocrisia. Recentemente, a SEC recuou um pouco naquela investida contra a Binance, contra a Matic, contra a Solana, contra a ADA, contra a VAX, que classificava eles como um treasure enfim, queria julgar em cima disso,
Mas depois de um chamado lá do Supremo dos Estados Unidos, falando que cada um cuida do seu quadrado, a SEC basicamente recuou um pouco, já disse que não é bem assim, deixou um pouquinho para lá, enfim. E o CEO da Ripple aí, que é bem ativo no setor, chama a classificação de criptomoedas de hipocrisia. É o novo normal, a SEC vai ter que segurar um pouquinho a onda. Inclusive, a gente traz aqui o que uma vitória do Donald Trump significaria para a economia global. A gente traz que existe um medo justamente do Trump eleito trocar o CEO da SEC, tentar indicar um CEO que seja mais alinhado às suas ideias. A gente tem medo, o mercado tem medo do enfraquecimento do dólar, o mercado tem medo do Trump que prometeu aumentar a tarifa de importação, então poderia desestabilizar um pouco a economia. Então, o mundo está um pouco inseguro quanto à relação do Donald Trump, tanto positivamente quanto negativamente, devido às suas proporções. Vamos ver o que vai acontecer, mas as ideias criptos do Trump para o setor criptoativo é impecável. O Trump para o setor criptoativo é a escolha certa. É o que vai fazer o Bitcoin rumar aí a 20 trilhões de dólares de market cap aí, do total. Gente, líder do Hamas foi morto no Irã, gerando ameaça de retaliação contra Israel. Isso aqui, para mim, é cena de filme. Basicamente, Israel provou para eles, olha, vocês não estão seguros em absolutamente lugar nenhum. Israel matou o líder, anulou o líder do Hamas, o líder do maior grupo antidemocrático, talvez, aí, depois da Al-Qaeda, no mundo, que, enfim, anulou o presidente dele dentro do território do Irã, sem nenhuma baixa. Horas antes, isso é bizarro, horas antes o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, estava numa festa com o líder do Hamas, com o líder do Hezbollah, e 2 ou 3 horas depois, o líder do Hamas foi abatido no centro do Irã, provando que Israel pode atingi-los em qualquer lugar. Isso levantou um temor no mundo, porque o Irã, inclusive, hasteou lá na mesquita sua bandeira da vingança, prometeu por um Twitter no X que irá se vingar de proporções históricas contra Israel por conta desse ataque, porque foi um ataque dentro do território iraniano, e leva Israel a uma guerra se expandindo contra o Líbano, contra o Irã, contra a faixa de Gaza. Israel provavelmente vai ter que lutar em várias frentes. O Ocidente tenta apaziguar ali as coisas para essa guerra não se estender e não crescer, mas a verdade é que os conflitos mundiais estão aumentando. A Venezuela segue em pé de guerra, com líderes da oposição teoricamente sequestrados, com o governo brasileiro que não se posicionou, com a oposição provando e criando o site que houve de fato uma fraude nas eleições, o Maduro prometendo em até 72 horas entregar todas as atas, o que, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido, porque se ele já sabe que ganhou, ele já tem as atas prontas, então para que esperar 72 horas? Enfim, o mundo se encontra nessa instabilidade política, instabilidade econômica, os Estados Unidos com a dívida do FMI crescendo 6 bilhões por dia, gerando uma dívida do FMI impagável, com bancos à beira de um colapso. Além disso, a gente tem tensões entre China e Taiwan aumentando a cada dia, basicamente o mundo gerando essa possível hecatombe e a gente sem saber o que fazer. O Bitcoin, como eu falei para vocês, continua reagindo no dia de hoje, impulsionado pela essa baixa contínua e o rompimento da nossa cunha triangularizada do DXY. Enquanto isso, o nosso Total 2 segue rompendo e confirmando o rompimento da nossa Bull Run, da nossa Bull Flag, impulsionando o início da nossa Onda 3, que vai levar o market cap do Total 2 lá para 1,5 trilhões antes do pullback. E aqui seria o nosso ápice da out-season, aqui em 3 trilhões, 2,9 trilhões de dólares para esse ciclo, de acordo com a minha análise. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. A gente está fazendo lives semanais lá no Instagram.
A gente está batendo um papo legal sobre o mundo, fazendo uma análise bem completa do que está acontecendo, batendo papo sobre blockchain, enfim, sobre projetos de criptos, recomendando algumas gemas, entre aspas, porque eu não recomendo, eu falo sobre o projeto e vocês decidem o que fazem da vida dos senhores. Vou deixar o link de acesso aos nossos materiais aqui embaixo, só clicar. A gente tem e-books gratuitos, a gente tem e-books pagos, para quem quer iniciar no mercado. Não precisa de muita coisa para aprender análise gráfica. Eu estou provando para vocês que eu faço toda essa análise usando o TradingView gratuito. Você tem algumas limitações de indicadores, mas é até bom, porque com muitos indicadores o gráfico fica poluído. Então, basicamente, você não precisa gastar dinheiro inicialmente para fazer a análise gráfica, para comprar criptoativo. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Comenta que moeda vocês querem que eu analise e o que vocês gostam de ver aqui. Tudo bem? Um abraço, bons trades a todos.